alguns, uma notícia boa, para outros, nem tanto. Mas o fato é, hoje o Clube Atlético Paranaense entra em campo, hoje o nosso Furacão tem mais um jogo dessa jornada da Série B para tentar engrenar de vez na competição, começar a frequentar a partir de cima da tabela e aí de vez começar a fazer uma Série B digna, porque até agora não foi, né? Eu acho que a realidade é essa, sim. Eu acho que a gente pode, criar várias narrativas sobre o porquê o Atlético ainda não engrenou na Série B. Mas a realidade é, não engrenou. Ponto. Então, assim, a perspectiva que eu tenho para esse jogo contra o Atlético Goianiense é essa virada de chave da gente olhar o time dentro de campo, a gente sentir um time mais confortável, a gente sentir um time mais competitivo, a gente sentir um time que está pronto para engrenar. E, gente, quando a gente fala em engrenar, a gente fala de finalmente esse time parecer um time confiável. Desse time finalmente passar essa imagem para a torcida de: gente, vocês podem confiar em mim. Gente, a gente vai fazer por onde subir. Porque até agora, e a gente já está no meio do ano, acho que desde que a Série B começou, certamente, o torcedor ele ainda não consegue confiar, o torcedor ele ainda não consegue acreditar nesse Atlético. E acho que até pensando nessa perspectiva de engrenada, até pensando nessa perspectiva de um Atlético melhorando, de um Atlético crescendo na competição, passa também pelas sensações que esse time ele deixa dentro de campo. Passa também pelas sensações que esse time ele deixa para a arquibancada. A arquibancada precisa vir junto. O Thiago Heleno falou, o Odair falou, os jogadores eles falam desde a primeira rodada. O Atlético precisa do seu torcedor. Mas para o Atlético, assim, deixar esse recado claro e não ser um recado cara de pau. Ah, o Atlético precisa do seu torcedor, mas o Atlético não está fazendo nada para ter o torcedor por perto. Então, como fecha essa conta? Como essa conta ela bate? Não bate. Então, o Atlético tem que demonstrar dentro de campo para ir atrair o torcedor, para ir trazer o torcedor mais para perto. Agora, falando um pouquinho sobre o campo bola, é um jogo que eu considero um dos jogos mais difíceis que a gente vai ter na Série B. E olha que nem Atlético, nem Atlético Goianiense eu acho que estão fazendo um campeonato condizente com o que eu imaginava. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu imaginava tanto o Atlético quanto o Atlético Goianiense brigando pela liderança. Acho que são dois times que têm conteúdo técnico, são dois times que têm material humano suficiente para fazer campanhas muito melhores do que eles vêm fazendo nesse momento. Só que é uma notícia boa, uma notícia ruim essa afirmação, né? Porque se a gente tem tanto o Atlético quanto o Atlético Goianiense fazendo uma campanha abaixo, primeiro de tudo, a notícia boa é que a gente vai pegar um adversário que poderia estar num momento técnico muito melhor. E a notícia ruim é que a gente não está num momento técnico tão bom. Mas como aqui o foco é Atlético, eu tenho muita esperança nesse jogo, cara. E muito dessa minha esperança se baseia no trabalho do Odair, não vou mentir. O trabalho do Odair, para mim, já mostra sinais de melhora do Atlético, do Barbieri, do Atlético do João Correia. Aí é aquela conta, né, que a gente tenta buscar uma proporcionalidade. Quanto mais o Odair trabalhar com esse grupo, quanto mais o Odair estiver junto desse grupo, quanto mais o Odair estiver num momento ali de troca com esse grupo para passar ideia de jogo, para consertar problemas, a minha perspectiva é que o Atlético melhore. O Odair é o protagonista do Atlético nesse momento. E eu posso te dizer mais? Até o final da temporada vai ser muita coisa na conta do Odair. O Thiago Heleno ele falou um negócio muito interessante na entrevista da Trex, que ele fala, cara, quem era para ser o protagonista do Centenário era o Cuca. O Cuca que era para impactar todo mundo, para fazer um coletivo forte. E é mais ou menos isso que eu vejo no Odair. O protagonismo do Odair é para a gente conseguir ser um time coletivamente estável, constante e competitivo. O Atlético contra o Operário teve momentos que o time conseguiu ser coletivamente constante, estável, competitivo. Aí vai naquele cenário, né? A gente precisa aumentar o número de vezes que a gente consegue ser esse time que passa o mínimo de perspectiva futura para o torcedor. O torcedor quer ver o time que, por exemplo, jogou bem contra a Chapecoense mais vezes.
e que esse time consiga ganhar. O torcedor quer ver o time do segundo tempo contra o Operário mais vezes. Porque esse Atlético ele dá pequenas pílulas de resposta. Só que a gente precisa dessa resposta a mais longo prazo. Falando um pouquinho sobre a escalação, a gente sabe que a gente tem alguns desfalques importantes. Patrick tá fora, Velasco tá fora, Isaac tá fora, João Cruz tá fora. Então vai ser um Atlético bem alterado, o que não significa que a escalação do Atlético vai ser ruim. Muito pelo contrário. O Atlético vai a campo com o Mikael, com o Cauã, com o Abraão, com o Léo e com o Lucas Esquivel. Já acho que, assim, se o Lucas Esquivel ele pode se orgulhar de uma coisa, é do recado que ele deixa depois do jogo contra o Operário. A sacanagem que o Lucas Esquivel fez tentando dar uma caneta na saída de bola é imperdoável. Naquele momento o Atlético controlava o jogo, naquele momento o Atlético dominava as ações, naquele momento o Atlético era muito, muito soberano ali em relação ao que acontecia na partida, e o erro do Esquivel dá para dizer que é um erro imperdoável. Assim. O erro do Esquivel dá para dizer que é um erro, cara, beira inaceitável. Então, assim, a defesa do Atlético ela já vive um momento de constante fragilidade e é a defesa do Atlético que afeta muito mentalmente essa equipe. O efeito que o Atlético tem ao sofrer um gol é um efeito muito negativo. Então, Esquivel, Abraão, Léo, Cauã, Mikael, que também é um goleiro que vem oscilando, também é um defensor que vem oscilando, são personagens ali que a conversa ela tem que ser simples. Erro zero. Aí no meio campo, talvez as melhores notícias que a gente pode trazer para esse jogo, que é o cenário de Falcão e Filipinho. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu gostei do jogo do Falcão contra o Operário, para mim foi um dos melhores. Acho que o Filipinho ele pode ser mais participativo, acho que o Filipinho ele pode ser menos empolgado na hora de marcar, ele dá uns saltos de pressão ali que me incomodam muito. E Juliano Zapelli. Desculpa, gente, assim, eu falo isso desde que começou a competição. O Atlético ele tem um diferencial em relação aos adversários, que é a capacidade de ter qualidade técnica para ficar com a bola, qualidade técnica para controlar os jogos, qualidade técnica para ser protagonista. O Atlético ele está muito mais próximo de ser protagonista quando ele tem um jogador como Esquivel, que é um jogador que trata bem a bola, que sabe conduzir, que sabe criar situações. O Atlético está muito mais perto de ser protagonista quando tem um jogador como o Juliano, que tecnicamente talvez seja um dos melhores da Série B. O Bruno Zapelli, que tecnicamente talvez seja um dos melhores da Série B. Então o Atlético tem que apostar nessa qualidade técnica que ele tem, diferente dos adversários. O próprio Tevez, acho que é um jogador que pode se juntar, tem talento, tem capacidade de ataque ao espaço, tem capacidade de flutuar ali como segundo atacante. Acho que o Tevez ele é um jogador que se sente muito mais confortável como segundo atacante. E na frente o Renan. Tá na hora de engrenar, gente. Tá na hora desse Atlético ele entrar em campo e esse Atlético passar uma mensagem positiva pro torcedor. No final das contas, já passou da hora. Espero que a gente tenha um cenário de apoio hoje na Arena da Baixada. Espero que a gente tenha um cenário de uma Arena da Baixada jogando junto e de um time fazendo com que a Arena da Baixada jogue junto também. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.